Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que a SIC Internacional transmite para todo o país em direto, todas as terças-feiras, de 15 em 15 dias. Hoje teríamos Moisés Absan aqui connosco para falar de imigração e de outros assuntos, mas uma ligeira indisposição não permite que Moisés Absan esteja connosco hoje. De qualquer maneira, temos diretamente de Lisboa a doutora Joana Nunes, da MRA Advogados. Temos algumas questões que iríamos colocar a esta advogada do Grupo Miguel Reis Associados. Iremos falar na segunda parte sobre eleições. Hoje é dia de super terça-feira. Houve eleições em 13 estados e num território americano, na Samoa Americana. Já temos resultados. Vamos falar com os telespectadores, tentar saber a opinião de todo o universo da SIC Internacional em relação a estas eleições e aos prováveis vencedores, àqueles que no final se vão degladiar, digamos assim, no bom sentido, na corrida para a Casa Branca. Eleições vão ter lugar 8 de novembro de 2016. No entanto, primeiro e antes disso, nós temos algumas questões para colocar à doutora Joana Nunes, que está connosco. Boa noite, doutora, está em Lisboa. Muito boa noite. Muito obrigada por me receberem. Ótimo, é bom estar consigo. Olha, eu tenho aqui algumas questões. Para já, há uma questão que nos foi transmitida via e-mail, uma telespectadora de Arcos de Valdevez, que diz que existe uma propriedade que era dos pais destas duas irmãs, são as duas únicas irmãs, e que essa propriedade existe, está neste momento quase abandonada. Há 8 anos que o último progenitor faleceu, portanto, neste caso foi o pai delas, portanto, destas duas telespectadoras, e agora há um desentendimento entre as duas irmãs. Uma não quer vender, nem comprar, e há uma que está disponível para comprar ou vender. É uma situação que é única ou acontece muitas vezes em Portugal? Não, é uma situação muito, muito vulgar. Normalmente estas questões das heranças nunca têm uma solução fácil, ou muito raramente têm uma solução fácil. De facto, quando existe aqui algum bem, todos os bens que resultam de heranças têm necessariamente que ser partilhados entre os herdeiros. Isso é quase que uma obrigatoriedade que decorre da nossa lei portuguesa. De qualquer forma, e é sempre tudo muito mais fácil quando aqui os herdeiros estão de acordo, mas quando não estão de acordo, isto é, no fundo, quase como os divórcios. Ninguém tem que estar casado sem querer, e as heranças não têm que ficar indivisas para todo o sempre quando uma das partes não está disponível nem para comprar nem para vender. E para isso existe um processo judicial que tem que ser intentado pela herdeira que no fundo quer resolver a situação, ou está mais disponível para resolver, que é o processo de inventário, e em que o bem terá que ser necessariamente partilhado. Se houver acordo a meio do processo, que normalmente existe acordo a meio do processo judicial, então o problema fica resolvido. Caso não haja acordo, o processo segue até final e segue um processo como se fosse quase um leilão em que as partes licitam um valor pelo bem e o bem acaba por ser adjudicado à parte que comprar. E essa é a única alternativa para um caso como este? Não pode haver uma tentativa do juiz interferir no caso e dizer: meninas, vamos entender-nos e vamos resolver o problema? Este processo até neste momento, e houve uma alteração legislativa importante que houve no ano 2015, que retirou no fundo os processos de inventário do tribunal e passaram esses processos a correr nos cartórios notariais. E portanto isto há uma reunião primeiro com as pessoas ou através de procuradores, e podemos, claro que sim, as sociedades de advogados servem mesmo para isso, para prestar estes serviços de acompanhamento nestas coisas, e as pessoas sentam-se à mesa, conversam, percebem quais são os custos inerentes até de levar estes processos até o final, porque acaba por encarecer muitíssimo as questões e, portanto, muitas das vezes a questão fica resolvida através da primeira tentativa de conciliação entre as partes. Não chega mesmo a haver licitação. Pois, esta é uma situação muito complicada, mas de qualquer maneira poderá ser resolvida em tribunal ou com a influência e envolvimento dos advogados, podem resolver o problema. Agora, a segunda questão que nós temos foi colocada por um telespectador que reside em Long Branch, New Jersey. E é muito parecida com uma questão que já tivemos aqui a oportunidade de poder falar sobre isto também, de um telespectador, segundo creio, da Flórida, que há uns meses atrás também nos ligou com um problema muito parecido. Este nosso telespectador está casado nos Estados Unidos pela segunda vez, mas não chegou a divorciar-se da primeira mulher, portanto, em Portugal. Portanto, agora a situação para resolver este problema
e a minha opinião é esta, terá que primeiro se divorciar da primeira mulher para depois apresentar uma certidão de casamento da segunda mulher, verdade? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, nós temos alguns atos em Portugal que são de registro obrigatório. Portanto, todos os portugueses que pratiquem atos no estrangeiro, atos de registro, seja casamento, seja divórcio, Óbito, seja adoções, todos esses atos têm necessariamente que ser registados em Portugal. E a regra é a de que os primeiros atos que foram praticados têm que ser registados em primeiro lugar, para só depois se passar ao segundo ato. E, portanto, se este senhor casou, divorciou e voltou a casar, ele terá que transcrever necessariamente em Portugal todos esses atos. Ou seja, primeiro o casamento, depois fazer o processo de revisão de sentença estrangeira do divórcio que ocorreu e depois o só casamento. posteriormente o segundo casamento. Portanto, vai ter que ter, tem muito trabalho pela frente. Não é muito trabalhoso, são processos Pois, são processos completamente burocráticos, mas não são processos muito complexos. Eu vou convidar os telespectadores a comunicar connosco, o 973-589-3890. Pode ligar, colocar a sua questão, alguma dúvida que tenha relacionada com jurisprudência em Portugal. Teremos muito gosto em que, e a doutora Joana Nunes está cá para responder, alguma coisa que desejem perguntar, estamos perfeitamente às ordens. Em relação aos direitos sucessórios, é uma situação que cada vez é mais comum, também nas comunidades, na medida em que a distância de Portugal obriga a muitas situações que muitas vezes não são situações fáceis de resolver, sobretudo para quem está longe, mas o que é que me pode dizer sobre estas questões que são mais comuns entre os imigrantes, sejam eles em França, ou no Luxemburgo, ou na Suíça, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá? A questão dos direitos sucessórios é de extrema importância, porque, e mais agora até com as alterações que houve em termos legislativos, e tendo em conta que nós temos agora umas alterações que fazem com que o Estado português, vamos falar, por exemplo, dos imóveis que estão ao abandono em Portugal, que as pessoas imigram, entretanto deixam os prédios rústicos, portanto os terrenos, os montes, no Alentejo, na Beira, deixam as propriedades um bocadinho ao abandono, e existe uma necessidade absoluta destas pessoas virem no fundo, estabelecerem um contacto com Portugal, seja através de procuradores, de uma sociedade de advogados que estão cá mesmo para isso, para regularizarem as situações das heranças que ficaram indivisas em Portugal, ou seja, prédios que estão ainda no nome dos avós ou dos bisavós e que não foi regularizada essa situação de registro em Portugal. E é extremamente importante que o façam, porque neste momento, passado um prazo desses imóveis, portanto desses prédios rústicos estarem indivisos, o Estado português poderá requisitá-los, fazer uma espécie de uma expropriação desses prédios rústicos. E, portanto, a questão sucessória é de extrema importância. As pessoas que estão no exterior devem contactar algum advogado que possa esclarecer em pormenor cada situação, porque cada caso é um caso, e portanto que devem procurar mesmo aconselhamento jurídico para esclarecer e para regularizar as situações das sucessões nos seus direitos sucessórios em Portugal. Porque existe efetivamente o risco de perderem direitos se não o fizerem. Claro. Eu tenho aqui uma questão relacionada com outro caso, e é um caso muito curioso, nunca me tinha passado aqui pelo programa em relação à pergunta. Tem a ver com os pais são americanos de uma criança, portanto há duas crianças deste casamento, nascidas nos Estados Unidos. Os pais também nasceram nos Estados Unidos, mas o avô pergunta se estas crianças podem ter nacionalidade portuguesa. O avô é português. O avô é português, nascido em Portugal e mais propriamente em Cantanhede. Bonita terra. Então. É verdade, os netos de cidadão português podem, sim, adquirir a nacionalidade portuguesa sem necessidade de passarem por essa nacionalidade dos pais, ou seja, é uma nacionalidade que neste momento está em processo de revisão legislativa, mas que ainda assim será sempre possível, mesmo com a alteração que está prevista, será sempre possível a aquisição da nacionalidade por parte de netos de cidadão português. É óbvio que há alguns documentos que se têm que arranjar e nem sempre é fácil, mas é possível sim estas duas crianças obterem... Portanto, a lei doutora Joana Nunes, a lei é a mesma que do Brasil, quando os avós são no Brasil possam provar que eram portugueses, ou algum deles era português,
um cidadão brasileiro que não tenha nascido em Portugal pode obter a nacionalidade portuguesa, não é? Exatamente, é exatamente O a mesmo mesma que coisa. acontece em Goa também, é o caso da Índia. Sim, E vocês conhecem muito bem esse processo. a grande maioria dos processos que nós temos, talvez 80% dos processos que nós temos de São da Índia. aquisição de netos, portanto, nacionalidade portuguesa que trabalhamos, e nós temos mais de 20 anos de experiência, inicialmente com o Dr. Miguel Reis, nesta área, e a grande maioria dos processos são mesmo de aquisições por netos de cidadãos portugueses, até porque muitas vezes os pais não tiveram a nacionalidade portuguesa ou não a pediram, ou nasceram no estrangeiro, mas os avós ainda são portugueses e, portanto, é possível, sim. Portanto, isso é uma situação que pode surgir. Aqui nos Estados Unidos temos uma larga comunidade brasileira também, Exato. em todo o país, e muitos deles gostavam de ter também um passaporte português, porque teriam acesso naturalmente ao espaço europeu, que é uma vantagem, é o que geralmente acontece com os cidadãos da Índia, não é? Sobretudo de Goa e de outros territórios portugueses. O objetivo é esse. Em relação, e nós tínhamos falado aqui também sobre a questão da lei da nacionalidade. Esta lei tem muito a ver com isto também. Temos algum telefonema, creio eu. Mas antes disso, vamos falar também. Eu vou falar com a Maria, que está em Harrison, primeiro, e depois vamos falar um pouco sobre a lei da nacionalidade. Maria, boa noite, como está? Olá, Maria, como está? Bem, você? Estou bem, muito obrigado. Coloque lá a sua questão, a doutora Joana Nunes. Eu queria saber uma coisa. Eu divorciei-me aqui. Sim. Eu divorciei-me aqui como há 20 anos, Sim. aqui na América. E em Portugal eu não estou divorciada. Acontece que a minha sogra e o meu sogro morreu e têm uma casa para vender. Então, E eles agora não podem vender porque eu ainda sou casada em Portugal. pronto, Tenho que assinar essa carta, é verdade? doutora, percebeu a pergunta, doutora Joana? Doutora Joana? Eu peço imenso porque houve aqui um corte de comunicação. Eu não consegui, esta eu telespectadora sei que a senhora disse que era divorciada. Sim, era divorciada. Mas após isso eu não consegui perceber o resto. Ok, divorciou-se há 20 anos e agora os pais têm uma propriedade para vender e ela tem que assinar uma carta, diz a senhora, Para poder vender. para poder vender, para eles poderem vender. E ela está divorciada, mas não está divorciada em Portugal. Isto tem algumas implicações? Doutora Joana Reis, nós perdemos contacto com a doutora Joana Reis. Maria, eu vou colocar essa questão à doutora Joana Reis daqui a alguns instantes, quando retomarmos o contacto com a advogada em Portugal. Houve aqui uma pequena falha. Agradeço a sua chamada e já lhe damos essa resposta, está bem? Está bem. Muito obrigado. Portanto, a situação neste momento tem a ver muito com a legalização, e tem sido um fator comum, praticamente durante todo o hemisfério de imigrantes. É uma situação muito complicada porque acontece que existem algumas dificuldades no que diz respeito à ligação direta. Eu acho que já temos contacto consigo. Já estou. Esta telespectadora Maria divorciou-se há cerca de 20 anos, ainda não regularizou a sua situação em Portugal e agora os pais têm uma propriedade para vender, requerem que ela assine um documento qualquer e ela vai ter primeiro que se divorciar em Portugal para resolver este problema? Não, quer dizer... Elas querem que assine uma carta... Em bom rigor, sim, em bom rigor, deveria tratar de toda a situação de regularização, dos registros em Portugal, mas isso é uma situação que terá que ser realmente analisada com mais cuidado, porque poderá haver consequências depois a nível das heranças se a situação registral da Maria não estiver... Se a senhora não é divorciada em Portugal, ajude-me aqui. E se amanhã o ex-marido disser agora metade dessa propriedade é minha, pode acontecer? Exato. A questão é essa. O problema de não ter a situação regularizada em Portugal pode eventualmente ser esse. É óbvio que sendo uma situação que se trata de uma mera regularização formal e materialmente eles estão divorciados há imensos anos nos Estados Unidos, portanto poderia sempre ser contradito, não é? Essa questão, mas é melhor prevenir que remediar. Regulariza a situação em Portugal em termos registais, portanto proceda à revisão de sentença estrangeira do divórcio e só depois trate da questão da venda da propriedade, porque é mais prudente fazê-lo. É, sem dúvida. Maria Rodrigues está em Nova Iorque. Boa noite, Maria. Boa noite. Então, Olha, a
minha questão é esta. Eu tenho um neto com 14 anos. Nós somos cidadãos americanos, eu e o marido. Temos a dupla cidadania. Ok. E tudo para a televisão mais baixo. Desculpe. Com certeza. Desculpe. Portanto, o neto tem 14 anos, não é? Tem 14 anos, quer vir estudar para Nova Iorque, quer vir para o pé dos avós. E a informação que me deram é que ele, quando estiver a estudar, que há alguma coisa que ele pode estar local. Não me parece. Ele nasceu nos Estados Unidos? Não, ele está em Portugal ainda. Ele está em Portugal e tem 14 anos. Tem 14 anos. E agora quer vir para cá. Quer vir estar para aqui, para o pé de nós. E onde é que estão os pais desta criança? Os pais estão em Portugal. Também estão em Portugal. Portanto, aqui só tem um caminho. Eu desculpo, doutora Joana, Não, mas não. o caminho É aqui a certo. seguir é só, única, exclusivamente, um visto de estudante que lhe permite inscrever-se aqui numa escola, ou de inglês, ou numa escola qualquer, que ele frequente assiduamente e tem um visto de estudante, porque não há hipótese, se os pais estão em Portugal, da criança vir para cá não tendo nenhuma ligação ao território americano, nem a familiares aqui neste país, para além dos avós, não é? Portanto, aqui só um visto de estudante. Ele para vir para cá, para ficar aqui legal durante o tempo que está a estudar, tem que ter um visto de estudante em Portugal. Tem que ter exatamente esse visto de estudante em Portugal. Tem que ir à Embaixada de Portugal. Embaixada dos Estados Unidos. Embaixada dos Estados Unidos em Portugal. E, portanto, ali é que faz o pedido. Entretanto, já tem que contactar uma escola via internet aqui nos Estados Unidos que lhe garanta a possibilidade de poder estudar aqui. Pronto, a partir daí o visto é-lhe atribuído, geralmente nunca é. Sim, nós aqui não temos problema, porque eu tenho aqui pessoas que trabalham em escolas claro, e me ajudam com claro. isso. Isso é a maneira mais fácil, ok? Okay. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, boa noite. Esta está a resposta relacionada com os vistos de estudante, que geralmente são mais complicados, quando as pessoas em Portugal também não fazem o meu trabalho de casa. Porque é preciso contactar pela internet uma escola de inglês próximo do sítio onde a pessoa vai estudar, quer tenha 14 anos, quer tenha 20 ou 21, e apresentar prova de que se vai autossustentar nos Estados Unidos. Neste caso tem os avós, não tem grande problema nesse aspecto, a partir daí a situação é muito mais facilitada. Sim, funciona mais ou menos da mesma maneira no sentido inverso, ou seja, quando um cidadão pretende vir com visto de estudante para Portugal, o procedimento é semelhante. Exatamente. Aliás, eu tive alunos que foram para a Universidade de Coimbra, pediram transferência da Universidade aqui dos Estados Unidos para a Universidade em Portugal e conseguiram, sem qualquer problema, ficar em Portugal durante algum tempo. Estas são, basicamente, aliás, lei da nacionalidade. Era essa lei que me faltava e era esse o último tema que eu gostaria de debater consigo. É uma situação que convém passar um pouco por ela, para podermos perceber como é que trabalha. Essencialmente, é importante contactar alguém que perceba bem da lei da nacionalidade. Porque a lei da nacionalidade não é, de facto, uma lei muito complicada e está muito aberta, a linguagem que é utilizada é facilmente compreensível, mas existem algumas nuances e as pessoas que leem a lei da nacionalidade às vezes pensam que não têm de todo o direito e nós conseguimos encontrar uma ou outra situação que permitirá a pessoa ter a nacionalidade portuguesa. Uma via mais complicada, uma via mais fácil, mas é sempre... Há sempre, não é possível entre linhas, há sempre entre linhas da lei, não é? Exatamente. Ok, exatamente. António, estamos em Minneola, no estado de Nova Iorque. Muito boa noite. Boa noite. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu estou aqui há 14 anos e eu esqueceu-me em relação à minha carta de condução de Portugal e já passou o tempo, não tenho bem a certeza, talvez 2 ou 3 anos. Será que eu posso tratar da carta? Há quanto tempo é que o senhor tem carta? Eu penso que já passou 2 ou 3 anos. Sobre a nova lei, obrigatoriamente tem que fazer exame outra vez para poder... Não é, doutora? Sim. Exatamente, vai ter que fazer um exame lá em Portugal, aqui tem não. Tem que fazer o exame cá em Portugal. Portanto, que idade tem? Desculpe perguntar-lhe. 45. Pronto, então tirou a carta e acho que 10 em 10 anos para já é obrigado a fazer o exame, certo? Eu esqueceu-me. Pronto, agora quando for a Portugal de férias não se esqueça de ir à Direção-Geral, não é? Agora já é o IMT. É o IMT.
Chama-se EMT. EMT agora. Antigamente, no meu tempo, era Direção-Geral dos Transportes Terrestres. Depois tudo muda, é uma questão de nomes. Instituto de Mobilidade Terrestre. Exatamente, agora os nomes são todos assim. De maneira que, Mobi, quando for de férias a Portugal, vai ter que lá ir ao IMT. O problema é esse, é que eu não posso sair do país. Então, olha, essa cartinha de condução já foi. Tem que usar a outra americana. A minha também já foi, mas de qualquer maneira, olha, é o que lhe posso dizer de bom conselho, a doutora está exatamente a dizer isso, só pode ser feito no local, não pode ser feito à distância, certo? Não pode, não, tem que ser presencial. Tem que ser lá mesmo. Pode-se tratar Exatamente, obrigado, António. À distância do pedido. O pedido pode ser feito efetivamente por um procurador, Sim, por claro, um advogado, claro. mas depois o processo em si de fazer o exame tem que ser feito pelo próprio. Exatamente, se é presencial, não há. E agora é cada vez mais complicado, porque há imensos exames e são exames bastante detalhados, com muito pormenor, portanto já não é tão fácil como era antes. Não é. Portanto, e quem tem cartas de condução, atenção, é importante relembrar isto uma vez mais. Quem tem cartas de condução americanas, aliás, portuguesas, e usa um cartão do cidadão com morada dos Estados Unidos, é completamente ilegal. É importante saber isto. Portanto, se está a usar uma carta de condução americana com um cartão de cidadão com morada de Portugal, como acontece com muita gente, não pode conduzir automóveis em Portugal. Há casos de carros rebocados no meio das estradas, porque o agente pergunta, então o senhor tem uma carta de condução americana e tem a carta de cidadão, tem o cartão de cidadão com morada aqui em Portugal. Isto não está bem. Portanto, as coisas têm que coincidir. Se por acaso tiver ou quiser andar com uma carta de condução portuguesa e tenha morada no cartão de cidadão em Portugal, tudo bem. Agora, para andar com uma carta americana com um cartão de cidadão, não faça isso. É a melhor coisa. É mesmo mostre o passaporte. Moradas, não é? Mostre o passaporte. A questão das moradas. Exatamente. Pode mostrar o passaporte, mas com o passaporte pode usar a carta de condução americana. Mas não mostra mais nenhum documento. Cartão de cidadão, não. É a coisa que melhor pode fazer. Temos mais um telespectador. Rosa Maria está em Newark. Boa noite, Rosa. Como está? Boa noite. Olha, eu queria Rosa fazer Silva. uma pergunta, Sr. Luís. Diga. Se fizesse favor. Sim. A gente tem um bocadito de dinheiro em Portugal, não muito, mas diz que é obrigatório declararem aqui no RS. E eu queria saber se realmente é mesmo obrigatório. Quantos quilos de dinheiro é que tem lá? Quantos quilos? É muitos. Não, doutora, pode responder. Então. Doutora? Eu peço desculpa, eu vi parcialmente A pergunta é esta. A senhora tem algum dinheiro em Portugal e tem que declarar esse dinheiro aqui no IRS. A resposta não tem a ver com o dinheiro que tem em Portugal, tem a ver com os mais-valias. Sim, tem a ver com a proveniência. Com a proveniência do dinheiro. Se a senhora, esse dinheiro veio de rendas ou veio de juros de alguma coisa, sim, senhora, tem de declarar. Não, esse dinheiro é dinheiro das economias que a gente por aí não, vê. Então não tem que declarar. Ela mandou alguma. Agora, que me tem alguns juros desse dinheiro, Sim. eu queria saber se tenho que pagar também aqui ao governo americano. Não, porque a senhora já está a pagar em Portugal, não há dupla tributação, certo? Exatamente. A regra é que só paga num sítio. A Só regra é paga muito num sítio, simples de exatamente. entender que é só paga num sítio. Tudo depende da proveniência desses dinheiros. Sim. Se a proveniência dos dinheiros for portuguesa, vai pagar em Portugal, que é o que deve estar a acontecer. Se a proveniência for dos Estados Unidos, então vai pagar. Não existe dupla tributação. Exatamente. Portanto, deixe estar o dinheirinho, não tem que se preocupar, não diga nada a ninguém. Não tem que se preocupar com isso. Está bem? E guarda o dinheiro. Nem que seja debaixo do colchão. Realmente eu estou a pagar ao governo português. Claro, por isso não tem que pagar aqui. Nem tem que declarar nada. Não faça confusão. Porque isso muitas vezes há gente a fazer uma terrível confusão e as pessoas preenchem muitas vezes os formulários do IRS. Também muitas vezes não pensam bem e tomam nota de tudo aquilo que lhe dão. Claro. Não faça isso. É economias suas, é dinheiro que usa de férias quando lá vai. Não tem que se preocupar com nada. Não foi dinheiro de heranças, não foi dinheiro de rendas. Claro. Foi das nossas economias, não é? Como toda a gente. Claro, com certeza. Não tem que se preocupar com isso. Está bom? Ok, Sr. Luís. Muito obrigado. Portanto, a informação está dada. Se fosse El Chapo, eu não diria a mesma coisa, mas, de qualquer maneira, ficámos sem comunicação outra vez com a doutora Joana Nunes, da EMA Advogados. Já falámos, aliás, sobre a lei da nacionalidade, já falámos sobre casos relacionados com direitos sucessórios, ainda algumas perguntas que tínhamos aqui, já arquivado desde há 2 semanas, de telespectadores que nos colocaram por telemóvel, por e-mail, para
tentar resolver algumas situações que aqui estão, mas, de qualquer forma, neste momento não temos mais informação relacionada sobre, ou não temos outras informações para poder, se voltarmos ao contacto, entretanto, durante este programa com a doutora Joana Nunes, nós iremos prosseguir a conversa com ela ou com as perguntas que... já temos, creio eu. Não sei se já me está a ouvir. Agora já estou a ouvi-la, já. Fiquei sem si, de repente. Pois foi. Está-me a ouvir, não está? Já estou sim. Ok. Esta telespectadora, isso tem sido uma terrível confusão, doutora Joana Nunes, porque tanta gente que nos telefona e que nos faz perguntas na rua sobre a questão do dinheiro que tem em Portugal, como é que declaram o IRS. Eu já disse e já dissemos, aliás, o Dr. Miguel Reis já o fez, outros, Dr. Coimbra já o disse também aqui, não há dupla tributação. O que a senhora paga, o que as pessoas pagam em Portugal não têm que pagar nos Estados Unidos. Exatamente. A regra, embora seja simples, mas eu percebo que as pessoas tenham muito receio, porque sentem que estão em falha com algum dos países. Exatamente, não é? E, portanto, mas a regra é realmente simples de compreender, que existe um acordo entre Portugal e os Estados Unidos, que é um acordo para evitar exatamente a dupla tributação, e isso significa que não vai ser taxada nos dois países. Portanto, se já faz a declaração em Portugal desses rendimentos, não já vai não fazer. tem que fazer no Estado. Maria, muito boa noite. Olha, boa noite. Diga. Eu ouvi agora o caso das cartas de condução em Portugal e acontece que eu tenho ido renovar a minha carta portuguesa a Portugal. Mas eu chamei o ano passado, que a minha carta caduca faz agora 1 ano. E eu chamei para lá e eles disseram-me que eu tinha prazo de 2 anos para renovar a carta. Lá em Portugal. Não, sem exame. Sem exame. Exame, só a renová-la. Sim, a renovação... Tem 2 anos de prazo. Tem 2 anos de prazo. Não pode deixar expirar esses 2 anos. Pronto, portanto, ela terminou faz 1 ano em agosto, portanto eu quero ver se vou agora renová-la antes, não é? Pois. Por causa de... isso não tem nada a ver com o exame. Não tem nada a ver com o exame. O exame é de 10 em 10 anos, portanto não tem nada a ver com o exame. Pronto, é isso que eu queria saber ao certo, porque como foi dito assim, essa carta tem sido renovada, tem lá de propósito já com ela caducada, e agora estão a dizer que ela que tinha perdido a carta e eu não quero... Não, porque esta pessoa esqueceu-se de lá ir, esqueceu-se de resolver o problema e portanto, acho que ultrapassou esse prazo e agora vai ter forçosamente que ir lá, não é? É presencial. E, portanto, a senhora também tem um prazo de 2 anos. Quando for lá, tem mesmo que fazer esse exame. Se quiser manter a carta portuguesa, se não quiser, utiliza a carta americana. Não, eu quero a portuguesa, até porque já veio de Angola. Então uma recordação. Quando vier de férias, aproveite e renove. Eu em Portugal, os documentos americanos vai tudo para a gaveta e eu só uso os documentos portugueses. E com um carrinho... Não quero perder a carta portuguesa, porque amanhã vou para lá e preciso da carta, claro. E a sua matrícula do seu carro em Angola tinha a ABA, com certeza absoluta, não é? Sim. Exatamente, as pessoas nunca se esquecem dessas coisas. Já foi em 70 que eu renovei a carta. Então veja, está a ver? O tempo passa e a gente não nota, não é? Há muitos anos não queria agora por nada. Sem dúvida, é uma recordação. Muito obrigado, Maria. Obrigadíssimo. A explicação da nossa telespectadora em relação à carta chamada do coração, carta do sentimento de Angola. Mas é a mesma coisa, portanto, existe de facto um prazo de 10 anos e há casos em que há 2 anos de que a pessoa pode esperar em função dos anos que tem de carta, pronto. Mas são regras mais complicadas que ainda não me debrucei sobre elas também, sobre isso. O que importa referir aqui também tem a ver com a chegada do IMI. Estamos quase em abril, portanto, muitos dos nossos telespectadores vão ter que pagar imposto predial em Portugal, não se esqueça, é muito importante. Se não tiver representação legal, pode utilizar um advogado que passa a ser o seu procurador em Portugal e que recebe toda a correspondência fiscal e toda a correspondência, portanto, das finanças que seja necessário para pagar. Contacta-o para proceder ao pagamento. Portanto, nunca se esquecem. Miguel Reis tem esse serviço, é um serviço muito fácil e, sobretudo, muito pouco dispendioso, não é? Sim, mas ao mesmo tempo é fiável, é uma questão fiável. As pessoas muitas vezes entregam isto a amigos, a uma tia, a uma familiares, prima que tem com quem Portugal, tem familiares, e de facto não o devem fazer, porque é de uma grande responsabilidade a questão das declarações fiscais em Portugal e do cumprimento de todas as obrigações que um contribuinte tem, porque no fundo o representante fiscal é esta ponte entre o cidadão que está no estrangeiro e a administração fiscal portuguesa. E, portanto, é muito importante entregarem estes
assuntos a quem sabe deles, Sem dúvida. para que depois a comunicação seja toda muito certa e não haja nenhuma falha Claro. que depois traga muitas Claro. complicações. Rosa, boa noite, está em Newark. Boa noite, como está, Sr. Muito obrigado. Luís e Sra. Doutora? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. A minha carta de condução de Portugal caduca em setembro do ano que vem. Quanto tempo é que eu tenho para renovar a carta? Doutora, Quanto tempo de antecedência? não tenho informação sobre isso. A doutora tem? Uma carta Não. caduca em Em setembro. Quanto setembro. tempo é que ela tem que tem para renovar a carta? Eu creio que são 2 anos, porque a outra A partir de telespectadora fez a mesma 2 coisa. anos, à partida, se não houver nenhuma situação Se não houver específica situação por especial, parte são 2 da anos, minha senhora. À partida são 2 anos. 2 anos? Sim. Contudo, deve sempre, porque há umas coimas associadas ao não Eu cumprimento estou da a falar que é ser com antecedência. Se ela caduca para o ano em setembro... Sim, exatamente. Depois tem 2 anos. Queria saber com quanto tempo de antecedência posso renová-la. Pode. Eu estou aqui, não estou lá. Mas quando lá for, não pode renovar pelo correio. Não pode renová-la no exterior, tem que vir a Portugal para fazer a renovação. E por isso, quando vier a Portugal, pode renovar a carta. Em qualquer altura, A partir sim. do dia em que ela caduca, tem 2 anos para o fazer. Portanto, pode aproveitar. Ok, muito obrigada. Nada, Então, Rosa, pela- obrigado. A explicação está dada, é um bocadinho diferente aqui dos Estados Unidos, como sabe, mas é uma explicação perfeitamente normal que está que nós já demos. Doutora Joana, creio que passámos uma quantidade de temas em revista, tivemos Espero que alguma sim. participação dos nossos telespectadores e informação muito oportuna. Se tivermos mais informação sobre cartas de condução, atenção, estamos a falar do IMI, é muito importante, mês de abril, os advogados recebem informação, comunicam logo com os seus clientes, não têm que se preocupar com nada e é uma Exatamente. pequena avança de alguns dólares, mas de qualquer maneira vale a pena porque muitas vezes as famílias são mais complicadas que propriamente os amigos e também os amigos muitas vezes são muito complicados, portanto passa a ter uma avança em Portugal de um advogado que lhe trata de todos os seus assuntos. É importante referir que não é só o pagamento do IMI. Situações de limpezas de propriedades, que muitas vezes são feitas pelos bombeiros das localidades, que obrigam alguém e colocam na caixa do correio uma informação que tem uma data. É importante que, se houver alguém, portanto, que possa ficar com essa sua informação e resolver os seus problemas, é muito mais fácil do que não ter ninguém ou ter algum familiar que muitas vezes não se interessa dessas cartas que vêm até dos bombeiros e de outras entidades e que obrigam uma solução de resposta, portanto, por sua parte. E rápida, exatamente. Doutora Joana, muito obrigado. MRA Advogados estão presentes em 3 localidades no Brasil, portanto, estamos no Rio de Janeiro, São Paulo e em Fortaleza, ainda na Índia e em Portugal, com um grupo muito eficiente e muito talentoso de advogados. Aqui na Ferry Street, consultas podem ser feitas in loco, com a possibilidade de um recurso portanto, a Skype, portanto, como se estivesse a falar com o advogado à sua frente, pode resolver qualquer dos seus problemas rapidamente. A colocação em Portugal dos documentos sejam importantes e que os advogados necessitem para abrir ou continuar um processo, isso pode ser feito à distância, sem qualquer problema. Portanto, eu ainda tenho, creio que, uma chamada telefónica. Temos um telespectador. Rocha, boa noite. Boa noite. Então aproveite já que estávamos a despedir-nos da doutora. Faz favor. Faz favor de colocar a sua questão, Sr. Rocha. Ora, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Sou Luís Pires e a senhora doutora. Essa coisa das cartas de condução, aí estão a explicar às pessoas, mas não explicam tudo. Eu disse-lhe que não tínhamos conhecimentos e que na próxima semana iríamos obter conhecimentos concretos no próximo programa para poder informar os telespectadores com mais pormenores. Sabemos apenas que é necessário fazer exame de 10 em 10 anos, presencial, e que depois do efeito suspensivo da carta, quando a carta caducar, tem um determinado limite para renovar a sua carta. É sempre presencial. É a única informação... Mas uma coisa é que se a senhora não tem, se a senhora... Diga? Se a senhora tem o cartão de cidadão, Sim. aqui registado aqui, tem que o ter registado em Portugal. Tem que o tirar, tem que estar em nome dela em Portugal o cartão de cidadão. Desculpe, Tem que tirar outro lá em Portugal para renovar a carta. Claro, se for para renovar a carta, o senhor vai ter que
não tem propriamente de tirar um cartão, segundo eu creio, doutor. Eu acho que com o cartão de residente nos Estados Unidos e com a dizendo que tem residência também em Portugal e que tem carta de condução, a pode renovar, não é? Pode renovar. Sem dúvida. Tem que estar residente, O senhor não pode ter... cartão de lá, de Portugal, o cartão de cidadão. Não pode ter 2 cartões do cidadão, atenção. Pois não, senhora. Exatamente. Portanto, ou tem o cartão do cidadão de Portugal e usa a carta de condução de Portugal lá em Portugal, ou tem um cartão do cidadão com morada dos Estados Unidos e usa a carta americana. Portanto, Isso passou por mim agora, quando lá fui em agosto. Claro. Para renovar a minha carta de condução em Portugal, a portuguesa, eu tinha o cartão de cidadão aqui registado aqui, claro, e tive de tirar um novo cartão de cidadão lá para poder registrar a minha carta de condução. Por isso... O Sr. Rocha tem toda a razão. As pessoas. Tem toda a razão, mas é preciso perguntar-lhe também, se o senhor está reside nos Estados Unidos, tem carta americana, para que é que precisa da portuguesa? Mas pronto, mas eu renovo sempre a minha portuguesa e Pronto. tenho a carta americana. Pronto, mas não pode tirar 2 cartões do cidadão. Teve que fazer. Não. É importante. É só para renovar a carta portuguesa. Pois, a carta portuguesa, mas depois tem que usar, lá tem que mostrar o cartão do cidadão como residente em Portugal, não pode mostrar como residente senhora. aqui. Mas isso todos nós sabemos. Agora, o que não pode, a única coisa que eu acho ilegal aqui, doutora, não sei se está de acordo, é ter 2 cartões de cidadão. Isso não pode ter. Obviamente, não pode ter. Só pode ter um documento de identificação portuguesa. Exatamente. Portanto, isso é importante que as pessoas saibam. Ainda bem que me diz, Sr. Rocha, porque assim as pessoas passam a saber, se quiserem renovar cartas em Portugal, não o podem fazer com residência do cartão de cidadão dos Estados Unidos. Ora, isso é absolutamente... eu só quero alertar ao Sr. Luís. E isso é um pormenor muito importante. É um pormenor muito importante e é um alerta que eu lhe agradeço também, ter-se lembrado disso. Ok. Está bem? Muito obrigado também. Muito obrigado. É uma informação... vamos então despedir-nos agora sim. Doutora, foi um prazer estar consigo. Já são, deixe-me verificar aqui, que são 3 da manhã em Portugal. Portanto, vai dormir mais tarde. Prazer em ouvi-lo e muito obrigado pela sua colaboração, como sempre. Muito obrigado. Pronto, a informação agora relacionada com os próximos minutos tem a ver com a super terça-feira. Podemos dizer-lhe já que Hillary Clinton e também Donald Trump ganharam praticamente esta terça-feira, super terça-feira. Donald Trump tem neste momento 182 delegados contra os 28 de Marco Rubio, 22 de Ted Cruz, 6 de Kasich e também 5 de Carson. No plano democrata, aliás, os republicanos precisam de 1.237 votos ou mandatos para fazerem a maioria do 2.222 que necessitam. Portanto, o primeiro a alcançar 1.237 votos ou 1.237 mandatos está automaticamente nomeado como candidato presidencial. Neste momento, a diferença entre Trump e Rubio é enorme, 182 contra 28. Por sua vez, Hillary Clinton tem 723 mandatos contra 158 de Bernie Sanders. Digamos que Bernie Sanders ganhou 2 dos 13 confrontos hoje efetuados, 13 estados americanos, 12 e um território de Samoa. Ganhou 2, ganhou Oklahoma e ganhou o seu estado-jardim, que é Vermont. E creio que está a ganhar Colorado, segundo me informam. Por sua vez, Hillary Clinton ganhou maioria, alguns com um destaque muito grande. Portanto, temos o caso de Alabama, Clinton 80 mandatos, 80%, Sanders 15%. Temos o caso de Alasca, Hillary 83% contra 13% de Sanders. Temos também, ou estavam pelo menos há pouco, há algumas destas situações que ainda não estão totalmente contabilizadas. A Geórgia, Clinton 51, Sanders 48, portanto eu gostava... Isto é em Massachusetts, aliás, não é na Geórgia, em Massachusetts. Portanto, é de facto um embate aqui muito forte. A Hillary está a ganhar também em Massachusetts 51-47, como já lhe tinha dito. Portanto, em relação a outros estados, Oklahoma, como já disse, Ted Cruz ganhou no plano republicano, 32 contra 31 de Trump, portanto há aqui uma derrota de Donald Trump em Oklahoma. E também em Tennessee, Trump ganhou 44-21, Cruz ganhou no Texas, o seu estado natal, com 39 contra 28 de Donald Trump, e Clinton ganhou no Texas com 66 contra 32%. Em Vermont, como já lhe disse, o Trump ganhou, Donald Trump ganhou 35-28 com o Kasich, e aqui Kasich surge em segundo lugar, o que é uma marca muitíssimo interessante, e no plano democrata, 87-12 de Sanders, no seu estado de normal.
Em Virgínia, Trump ganhou 36-31, Clinton 65-31 a Sanders. Portanto, está praticamente definida, como já lhe disse, uma grande diferença entre os candidatos republicano e democrata. Também no Minnesota, que é o mais recente estado que neste momento nos dão conta, o Rubio 32%, Trump 22%, uma vitória de Rubio, e Ted Cruz 21%. Portanto, são alguns resultados que... Se nos quiser fazer alguma pergunta sobre as eleições, ou perguntar-lhe quem é que gostaria que ganhasse, tanto no plano democrata como no republicano, teríamos muito gosto em colocar a sua pergunta no ar, dizendo exatamente o que é que pretende de melhor nas próximas eleições presidenciais, que vão ser decisivas, muito complicadas em função do tempo que estamos a atravessar, embora nós respeitemos profundamente a opinião dos telespectadores, quer sejam democratas, quer sejam republicanos. É importante que as pessoas votem e que pensem que estão a fazer o melhor pelo seu país, pela sua família, pelos seus amigos, e isto é o mais importante. Portanto, concretamente, a nossa última informação está dada, e vou-lhe apenas repetir o número de mandatos. Trump tem 182 contra 28 de Rubio e 22 de Cruz. Aqui Cruz surge na terceira posição. E no que diz respeito aos democratas, Clinton tem 723 mandatos contra 158. As eleições vão prosseguir, caucus, eleições primárias vão prosseguir em todo o país. Hoje foram 13 estados, com mais 3 que já estão feitos, são 16. Ainda temos muitos estados americanos em primárias até chegar à contagem final. O primeiro que conseguir obter os seus delegados, por efeito de nomeação, ganha. Portanto, o especial informação no próximo dia 8, é na terça-feira, já lhe podemos dar resultados totais e uma panorâmica sobre estas eleições primárias republicanas e democratas, em função da imigração, o que é que mais importa e o que é que menos importa, e, sobretudo, também a informação sobre qual será o embate final entre os candidatos presidenciais. Será Bernie Sanders, Hillary Clinton, ou será um dos três, neste caso, Donald Trump, Ted Cruz ou Marco Rubio, ainda que Kasich tenha algumas hipóteses, ainda que muito remotas. Foi um prazer estar consigo neste programa. O especial de informação é sobre eleições, é muito importante também. Vamos ter, com certeza, um convidado ou dois a falar-nos sobre isso, mas queremos desejar-lhe a continuação de uma boa semana. Que fique bem. Nós prometemos voltar a ver-nos de hoje a 15 dias no especial relacionado com o Você e a Lei, já com Moisés Absan recuperado de alguma tosse que tinha no início deste programa, e na próxima semana então será o especial de informação. Em nome de toda a equipa, tenha uma boa semana.